Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de recuperação, destinada para os alunos que estão com pendência na disciplina. O assunto é bem fácil. A gente vai estudar sobre operações básicas. A gente sabe que na matemática, as operações básicas são classificadas de 4 maneiras diferentes. É a soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, a gente vai detalhar sobre cada uma delas. A soma, ela também é chamada de adição e é composta por parcelas que se somam, gerando o total, também chamado de soma. Aqui a gente tem um exemplo, 243 mais 512, é só um exemplozinho de como é que se resolve, creio que vocês já até saibam. A gente começa somando os dois últimos números. A última coluna, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5, 2 mais 5, 7. Deu 755. Esse númerozinho de cima, ele é chamado de parcela. O númerozinho de baixo também é chamado de parcela. A gente pode somar não somente dois números, mas a gente pode somar vários números. Cada um deles vai ser chamado de parcela. É o número que está se somando com os demais. E o resultado, a gente chama de soma, mas também pode ser chamado de total. Agora nós vamos falar sobre subtração. Toda subtração, ela representa uma diminuição de um número que está dentro do outro, um número que é retirado de outro número. Aqui a gente tem como exemplo 208 menos 196. Da mesma forma que a gente fez com a soma, a gente vai pegar a coluna, a última coluna, e vai indo da direita para a esquerda. 8 menos 6 é igual a 2. 0 menos 9. 0 não dá para tirar 9 porque 0 é menor do que 9. Então, o que a gente faz? A gente pede 1 emprestado para o número 2 e ele deixa de ser um 0 e passa a ser um 10. 10 menos 9 é igual a 1. Agora, a gente vai ver aqui. O que era 2 emprestou 1 para transformar o 0 em 10. Então, 2 menos 1 é igual a 1. O que era 2 deixou de ser 2 e passou a ser 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, 208 menos 196 é igual a 12. Cada um desses números também tem um termo que classifica eles. Esse númerozinho de cima, que geralmente é o número maior, ele é chamado de minuendo. O número menor, que é o número que vai ser subtraído do outro, é chamado de subtraendo. E o resultado a gente chama de resto ou diferença. Ele pode ser classificado das duas maneiras. Multiplicação. Ela é uma das operações matemáticas que ela vai conter o quê? A adição de vários números que é determinado pela quantidade de vezes que ele se repete. Então, vamos ver aqui. Nesse exemplo, a gente tem o quê? 378 vezes 25. A gente está vendo que nessa parte de baixo a gente tem dois números. Como é que a gente resolve quando tem mais de um número na parte de baixo, na parte que está multiplicando? A gente pega o último número do de baixo e vai multiplicar por todos do de cima. Depois, a gente vai pegar o primeiro e vai multiplicar por todos os de cima. Vamos lá. 5 vezes 8 é 40. Coloco o 0 e levo o 4. 5 vezes 7, 35, mais 4 é igual a 39. Então, coloco 9 e levo 3. 5 vezes 3 é igual a 15, mais 3 é igual a 18. Agora, a gente vai pegar só o número 2 e multiplicar por todos os de cima. 2 vezes 8 é igual a 16. Só lembrando que quando for o segundo número que a gente for multiplicar, ele não tem que ficar logo abaixo aqui, ele tem que andar uma casinha para a esquerda e ficar embaixo do segundo número, contando da direita para a esquerda. 2 vezes 8, 16, colocamos o 6 e levamos o 1 lá para cima. 2 vezes 7 é igual a 14. Mais 1, 15. Coloco o 5 e levo o 1 lá para cima. 2 vezes 3 é igual a 6, mais 1, 7.
Agora, o que a gente vai fazer? Depois a gente multiplicar cada um desses números aqui, a gente vai somar os dois resultados que a gente encontrou. 0, não tem nada embaixo, vai dar 0. 9 mais 6 é igual a 15, coloco o 5 e levo 1. 8 mais 5 é igual a 13. 13 mais 1 é igual a 14. Coloco o 4 e levo 1. 1 mais 7, 8, e mais 1 é igual a 9. Então, deu 9.450. O número de cima, ele é chamado de multiplicando. O númerozinho que está embaixo, que está bem do lado do x, ele é chamado de multiplicador. E o resultado, a gente chama de produto. A divisão, que é a operação que a gente vai ver agora, ela é o inverso da multiplicação. A gente tem como exemplo 136 dividido para 8. Eu tenho aqui o 136, um número relativamente grande para a gente poder dividir. O que eu posso fazer? Eu posso dividir ele, fracionar, escolhendo o primeiro ou os primeiros números para eu poder usar primeiro nessa divisão. Eu posso usar o número 1? Posso, mas o número 1 ele é menor que o 8. Então, não posso usar ele agora para dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar junto com ele o segundo número, formando o 13. 13 dá para dividir para 8? Dá, porque 13 é maior do que 8. 13 dividido para 8 é igual a 1. 1 vezes 8 é igual a 8. Para 13, falta 5. Então, eu coloco um 5 aqui. 5 dá para dividir para 8? O 5 é menor do que o 8, então ele não dá para dividir pelo 8. O que eu faço? Tá sobrando o número 6 aqui que eu ainda não usei. Então, eu vou pegar esse 6, vou colocar junto com o 5, formando um 56. 56 dá para dividir para 8? Dá. 56 dividido para 8 é igual a 7. 7 vezes 8 é igual a 56. Para 56, nada. Cada um desses números aqui, ele vai ter um nome. Esse número, que é o que está sendo dividido, ele é chamado de dividendo. O número que vai dividir esse número grande é chamado de divisor. O número que eu encontrei como resultado é chamado de quociente. E o resto que sobra, que pode ser 0 ou pode ser qualquer outro número, é chamado de resto. E a atividade para vocês estudarem para a prova, que vai ser bem facinha, só operações básicas que vocês já estão acostumados a estudar, vai ser essa daqui. Estudem, calculem direitinho, podem perguntar, podem mandar mensagem para perguntar caso tenha alguma dúvida. Eu passei apenas 4 questões, cada questão de uma operação diferente, cada uma com 3 itens. E é isso, pessoal. Bons estudos!